vocês, bem-vindos ao primeiro episódio do GeoCast! Hoje contamos a participação dos nossos queridos apresentadores Rebeca Tomé Silveira, Júlia Lobo e Giovanni, do 9º ano. Bom, esse é um projeto idealizado pelo professor Felipe, de Geografia. E o nosso primeiro convidado do primeiro episódio é o professor Guilherme, que antes dava aula de ciências para a gente. Olá pessoal, olá telespectadores, é um prazer enorme receber esse convite, é uma sala muito querida por mim e eu agradeço também ao desenvolvimento do projeto do professor Felipe. E a gente vai falar aí de um assunto muito pertinente, um assunto que é muito interessante para os dias de hoje, né, com as mudanças climáticas, né, com tudo que está acontecendo. A gente vai falar um pouquinho das enchentes. Então, pessoal, no tempo de verão, nesse tempo que a gente está, é muito comum na região de Capivari aqui acontecer enchentes e basicamente as enchentes são fenômenos naturais que podem ser intensificados pela gente. Existem o que são chamados de rios perenes, isto é, rios que nunca secam durante o ano. E em períodos de chuvas intensas, eles podem acabar invadindo as cidades, gerando diversos problemas. E a gente acaba fazendo barragens que podem estourar. A poluição também causa erosão do solo e toda a vegetação que fica em volta do rio, que pode conter o avanço, não está mais, que pode invadir as cidades, além de construções mal planejadas, que ficam perto desses rios, lugares montanhosos, que quando estoura, acaba por devastar tudo. Bem, então eu vou fazer uma pergunta para você, e com que frequência aqui em Capivari ocorre as enchentes? As enchentes, elas não têm uma frequência exata, porque é uma situação assim que é influenciada por diversos fatores, como por exemplo alguns fenômenos El Niño, La Nina, né, que alteram os regimes de chuva da região. Normalmente as enchentes elas ocorrem nos períodos chuvosos, obviamente, né, que é o verão, né, a gente tem uma intensificação das enchentes nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro. Algumas vezes, né, a gente tem o transbordamento da calha do rio, né, por alguma chuva ocasional em cidades que estão acima da gente. O nosso rio ele nasce lá no município de Jundiaí e ele vem descendo, passa por alguns municípios como Vinhedo, Valinhos, Campinas, Montemor, enfim, passa por diversos municípios. E aí as chuvas que caem nesses municípios, elas podem refletir nas enchentes aqui também. Tá? Então, como a gente está no final do curso do rio, nós temos aí uma ocorrência maior de enchentes, né? Então, basicamente, não tem uma frequência que dá para ser seguida, né? Que a gente pode confiar, mas sim sempre nos períodos chuvosos. Então, uma situação muito triste. Eu pergunto assim, como que afeta a vida das pessoas em geral, etc. As enchentes, elas podem afetar de diversas maneiras. Mesmo você não sendo afetado propriamente pela enchente, vamos começar pelas situações indiretas, né? Então, mesmo você não tendo sua casa invadida pela água... Tem cursos bloqueados, né? Que pode dificultar para você ir para os lugares. Exato, tem estradas que são bloqueadas, né? Que causam transtorno para ir ao trabalho, à escola. Tem o fato dos animais que ocupam a mata ciliar, que é a mata na margem do rio. Esses animais eles acabam saindo, entrando em contato com as pessoas. Então, nessa época do ano, eu sou muito chamado para fazer resgate de animais, por conta dessa movimentação de água. E aí esses animais eles podem ser animais peçonhentos, tá? Entrar em conflito com as pessoas, né? A gente tem algum aumento de taxa de acidentes também com esses animais. Esses animais eles podem ser também animais que transmitem algum tipo de doença, como o rato, né? Que transmite a leptospirose, então uma doença com veiculação hídrica, dentre muitas outras, né? Principalmente as verminoses. Também, né, quem é lesado com essa situação das enchentes são os próprios animais que, em conflito com os seres humanos, eles acabam sendo mortos,
né? E daí tem a questão social, tem a questão econômica, né? Onde a enchente faz... pessoas ilhadas, onde você perde seus pertences, seus móveis, né? É uma situação muito triste que não tem nada que console essas pessoas. Às vezes elas perdem pessoas da família, esposa. Exatamente. Aqui no nosso município, graças a Deus, a gente não tem casos de óbito com enchente. A prefeitura, a gestão é muito efetiva. Eles já avisam antes. Eles avisam, tem um trabalho preventivo da Defesa Civil, um pessoalzinho que trabalha bastante aí nessa questão das enchentes, né? Mas mesmo assim a gente tem danos que muitas vezes irreparáveis aí por conta desse evento. Sim, inclusive na rua do minha avó, desde que eu me conheço por gente, todo ano tem enchente, é um lugar que inunda muito. E sempre o pessoal que tem as casas perto, todo ano inundam, sempre necessitam da ajuda do pessoal da rua, tudo. E eu vejo que as enchentes têm sido cada vez mais frequentes no ano e cada vez piores. Isso tem algum porquê? Tem algum estudo que comprova isso? Sim. Tem as alterações climáticas, né? O planeta de fato está se aquecendo e se a gente pensar no ciclo da água, quanto maior o aquecimento, maior a evaporação e maior os índices de precipitações, né? E aí a gente tem um curso na nossa cidade, nosso município, ele é um município que cresceu em uma área relativamente não tão íngreme, né? O que faz com que qualquer elevação da calha do rio acabe pegando casas, né? Assim como acredito que praticamente todos os municípios do Brasil, as primeiras civilizações, né, as primeiras pessoas que chegaram no município, elas instalaram, elas fizeram suas moradias ao longo do curso da água, que era mais fácil para sobrevivência, né, para você levar sua vida. E aí a cidade ela desenvolveu a partir daí. Então a gente tem um grande índice de residências aí ao longo da calha do Rio Capivari, né, que é um rio relativamente raso, né, comporta pouco volume de água, e aí o transbordamento ele ocorre de forma muito mais fácil, né, do que alguns outros rios que a gente conhece. Tanto que tem até uma lei que fala com que as casas, as construções só possam ser construídas depois da margem do rio, que é de 15 metros para rios com interferência humana e 25 para rios que não tem. Na verdade, essa lei ela é uma lei, né, federal, tem algumas alterações estaduais e municipal. A mata ciliar ela deve ser preservada, né, ao longo da calha do rio. E ela é regida na lei de acordo com a largura do rio. Então, se o rio ele tem até 10 metros de largura, a gente tem uma mata ciliar que deve ser preservada de 30 metros, tá? 30 metros cada margem. Se o rio tiver acima de 10 metros, tá? Até de 10 a 20 metros, tem que se preservar uma margem de 50 metros cada lado da calha, enfim. Né? A gente tem a lei aí que rege sobre a preservação nessas áreas que nós chamamos de área de preservação permanente, que são mata ciliar, mata da margem do rio, né? Mas não se respeita muito isso. Na verdade, a legislação anterior a 1985, ela era dava mais brechas, então você tinha que respeitar metade da largura do rio. Então, se o rio tinha 10 metros, a área de preservação naquela época era de 5 metros, que era metade da calha, metade do espelho da água. E aí fez com que as casas elas ficassem praticamente dentro do rio. E o rio, ele é sinuoso. Quando a água ela desce com uma velocidade maior, né, que não é a normal, ela acaba saindo fora da curva. É como um carro, né, um carro em grande velocidade, em alta velocidade. Então ela acaba saindo fora da sua calha. E é isso que ocasiona as enchentes, né, que acaba atrapalhando. Então, realmente, né, não é respeitado o que a lei versa, né? E quais são os
Eu tinha uma dúvida agora, você estava falando dos animais, né? Aparecem mais animais com as enchentes ou quando tipo, não tem enchente? Ou é a mesma coisa? Nas regiões nas áreas afetadas, sim, aparecem mais animais com enchente. Porque esses animais, eles tentam se abrigar. Eles perdem... E isso é comum a gente ver na TV, épocas de enchente, animais ilhados, é bem comum. Né? E acontece isso aqui em Capivari também. Né? Ainda que a gente não tem... nosso município, ele carece muito de mata ciliar. Né? Então, a gente teve uma grande perda de biodiversidade, assim como no restante do planeta, né? Mas, mesmo assim, a gente encontra muitos animais que acabam fugindo da enchente, entrando na casa das pessoas, né? Animais que sobem em árvore, né? Aqueles que conseguem, que têm o hábito arborícola ou que conseguem escalar mesmo, eles acabam ficando ilhados nesses locais. Se a enchente persistir, vai faltar alimentos, esse animal vai tentar se aventurar para conseguir alimento, vai acabar caindo na enchente, às vezes morrendo, às vezes conseguindo nadar e consequentemente entrando na casa das pessoas. Essa oportunidade aqui, vamos falar um pouquinho sobre a lagartixa da Júlia. Então, gente, eu tinha comentado, né? Na minha casa a gente aparece bastante lagartixa e tudo mais, e a gente considera algo bom, porque livra a gente de pragas, né? Animais como escorpiões, aranhas. E a gente tinha achado uma filhote e tudo. E ela era bem pequenininha. Aí meu pai resolveu guardar ela, cuidar dela. Porque a gente ficou com muita dó que o rabo dela tava cortado. Inclusive a gente deu um nome pra ela. Era Jéssica. Infelizmente, Jéssica morreu, veio falecer. Porque eu não sabia disso, eu fiquei sabendo disso depois, quando eu tirei a dúvida com o professor Guilherme, porque a lagartixa não come animais mortos, que eram os moscas mortas que a gente deixava, a gente dava pra ela, mas elas não se alimentam de animais mortos, apenas vivos, né? E falando em animais também, no bairro do meu tio, tem muitos escorpiões entram nas casas. E eles sempre têm que, tipo, ir pra outras casas pra fazer, não sei, passar veneno na casa. Para os profissionais poderem passar veneno. Detetizar nesses momentos de enchente. Então, e muitas medidas devem ser tomadas com as enchentes. Você pode citar quais são as medidas principais que devemos tomar para... Bom, depende, né? Quando a gente fala em prevenção de enchentes, são algumas medidas. Quando a gente fala em não ser afetado por enchentes, é outra medida. Né? Então, vamos começar pela prevenção. Né? Existem algumas ações que são desenvolvidas que minimizam os impactos da enchente. Então, por exemplo, no município de Montemor, Campinas, foram feitos piscinões, né, que armazenam a água do rio. Quando o rio ele enche, essa boa parte dessa água é armazenada. Se for uma chuva, um índice pluviométrico não tão alto, esses piscinões conseguem evitar um pouquinho, né, o transbordo da calha do rio. Mas se for uma chuva, um índice pluviométrico muito grande, também não adianta. O desassoreamento do rio também é uma questão muito importante que a Capivari está fazendo, né? A gestão agora do prefeito está fazendo esse desassoreamento, que consiste aí na limpeza do rio, deixar o rio mais fundo, limpar mesmo, né? Para que a água consiga fluir de forma mais rápida, isso mais rápida e mais natural, aí evita com que a água se acumule por mais tempo nos centros urbanos, né? Reduzindo o impacto das enchentes. Nosso governo está combatendo bem as enchentes, a gente percebe. Está com algumas medidas, na verdade, né? A gente não teve ainda uma chuva de acordo para a gente ver se está qual vai ser o efeito desse desassoreamento, né? Mas que vai ajudar, vai, com certeza. Não é só o prefeito também, né? São as pessoas que moram em volta. Porque algumas vezes o prefeito já avisou que ia acontecer e as pessoas são teimosas e não saem. Não querem sair do conforto que tá ali, aí depois pode ocasionar acidente. Também não é tipo, no governo desse presidente aconteceu muitas enchentes.
tem que lembrar que as enchentes são algo que vem acontecendo há muito tempo. E que também não tem como controlar, porque também é uma coisa que a gente tem que lembrar que é natural. É natural, só que podemos nós mesmos parar de construir parte desses locais, diminuir a poluição, para poder ser algo que não dá tantos danos. E muitas vezes criticamos o governo por não fazer, mas muitas vezes tem ações que nós mesmos somos responsáveis. Como a Júlia falou, realmente as enchentes é algo histórico, né? Não é de hoje. Para vocês terem ideia, em 1970 ocorreu uma enchente que o rio ele chegou a 5 metros, né? Ele se elevou a 5 metros, é muita coisa. Porém, em 1970, a nossa cidade estava bem menos desenvolvida, estava no início, não tinha tantas casas. Então, o impacto daquela enchente não foi tão grande para as pessoas, né? A enchente em si ela foi maior. Porém, a enchente de 2022 ela é considerada a maior enchente da história de Capivari, apesar de ter sido menor do que a de 1970. Só que tinha mais casas, melhorou o desenvolvimento, mais danos. Porque afetou mais pessoas, né? Então, a de 2022, o rio se elevou em 4 metros, né? 4,34 metros. Então é bastante coisa, mas ainda menos que de 1970, mas afetou mais famílias. Tanto que as coisas que as pessoas mais lembram é a de 2022. Exatamente. Que deu mais estrago, pessoas ilhadas, pessoas que perderam alguns móveis. Exatamente. E aí, só concluindo, né, em relação à prevenção das enchentes, né, você se prevenir das enchentes também é super possível, né? Como podemos fazer isso? Como, por exemplo, não construindo casas em região de área de preservação permanente, mata ciliar, onde eram para estar as matas ciliares, né? Então, tem vários modos de se prevenir. Se você já tem uma casa, né, você deve seguir as orientações da prefeitura, como a Rebeca falou. A prefeitura ela passa avisando quando vai acontecer as enchentes. A Defesa Civil, eles sobem o rio, eles vão para Montemor, eles aferem o rio lá em Montemor, porque a água está vindo de lá, então eles já vêm com informações em que nível o rio vai chegar, tá? Então tem vários meios de se prevenir, né? Mas para se prevenir eles avisam, é muito comum em escolas, ginásios, as pessoas se abrigarem lá com comida, colchões, para poder aguentar o período da enchente, sem risco para a vida. A prefeitura ela dá um subsídio bom assim, para quem é afetado pela enchente. A gente sabe que não é fácil, né? Você ser afetado, você dormir num ginásio, por exemplo, esportes. Vai ser melhor do que você perder sua vida, perder seus filhos. Exatamente, mas tem lugares que a gente não tem nem esses subsídios aí da prefeitura. Agora a gente falou muito sobre como prevenir, mas a gente não falou muito sobre como ajudar as pessoas que sofrem. Isso mesmo. Então, como que a gente pode ajudar elas? Às vezes, você estar no local, você acaba atrapalhando, né? Quando a gente pensa em ajuda, muitas pessoas acham que você ir até o local da enchente, você está ajudando, né? Na verdade, tem N meios de ajudar. Então, a gente pode, de fato, mediante a organização ali da prefeitura, do pessoal ali que está à frente, a gente pode, sim, ir até o local, ajudar na retirada de imóveis, né? Eletrodomésticos, eletroeletrônicos que vão perder com a enchente. Então a gente pode ajudar dessa forma, quanto a gente pode ajudar fazendo doações, né? Doação de cesta básica, doação de produtos de higiene que eles precisam, eles acabam perdendo. Roupas, brinquedos. Exatamente, roupas, brinquedos, até dinheiro, né? A gente pode doar aí valores para que às vezes a pessoa pode perder alguns móveis, vai ter condição de comprar mais sim, mas não ficar sem. Exatamente. Nessa enchente de 2022, que foi a pior da história, eu levei alguns alunos do Colégio IAC, que hoje estão no 3º ano do ensino médio, e alguns que hoje estão no 2º ano, e eles presenciaram, né? Eles foram até o local, conheceram as famílias afetadas, eles ajudaram, removeram alguns materiais, então eles viram na prática o que é sofrer com a enchente, né? Muito doloroso, principalmente para mim que eu moro num lugar bem alto da cidade que não chegava lá. Eu não sei nem como essas pessoas se sentem, devem se sentir irreparadas, só que eu não sei como eu posso explicar isso porque eu nunca senti isso na pele. E eu sabe quais são os principais desafios para as cidades com as enchentes?
Para o município, o desafio é você conseguir organizar desde o fluxo de trânsito em épocas de enchente, que a cidade fica um caos, muitas áreas são interditadas, né? Até mesmo você conseguir administrar essas famílias. A pessoa, ela fica, quando ela perde a casa, ela fica, obviamente, ela fica mais brava, ela fica mais emotiva. Então a gente tem que pensar tanto do lado psicológico, na ajuda, né, psicológica para essas pessoas, quanto propriamente no espaço físico dela, né? Então é uma pessoa que tem vergonha, que gosta da sua privacidade. Ir morar, por exemplo, numa escola, num ginásio, não é fácil. Então eu vejo esse papel como um dos maiores desafios que a gestão pública tem hoje. Você conseguir gerir a situação das enchentes, que não é fácil. Com certeza. Bom, eu espero que você tenha gostado do nosso projeto, que o pessoal tenha aprendido um pouco mais também com isso. Que é um assunto muito importante de ser abordado, que muita gente não sabe muito bem o que é a comunidade, etc. Claro. E espero que todos tenham gostado e que gostem dos próximos episódios também. Que iremos lançar mês a mês. Exatamente. Um beijo a todos. Até mais. Até, Tchau. galera! Espero que tenham gostado!